Vamos tentar aí. Vamos lá. Joga duro. Vamos chegando. Bomba, 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 bomba. Vamos lá. Legal, né? Vê se agora roda. É isso aí. Vamos bombar? Bacana. Bateria 32 de AC. Tamo junto. Vamos bombar? Legal. Vamos lá, né? Bom, o que acontece? Legal. A Sâmia aí. E aí, Sâmia, tranquilo? O que acontece? Eu sugiro a vocês, né, que venham assistir ao vivo, tá certo? Porque se na transmissão travar, eu não vou repetir essa aula, beleza? Não tem como a gente ficar repetindo. Então você tem que fazer opções nesse momento. Legal? Estou trabalhando jurisprudência, né? Sabe que os concursos estão cobrando jurisprudências, não é isso? Beleza. Coraçõezinhos aí. Convida os amigos aí. Vamos lá. Vamos convidar os amigos aí. Pra ver se a gente enche essa salinha aí, né? Pra mandar ver. Com mensagem vai travar. Segura as mensagens. Segura as mensagens. Beleza? Não vai ser Delta Pernambuco. Também estou aguardando. Convida os amigos. Legal? Pois bem, vou ser mais direto agora, né? Vou ser mais direto é melhor. Isso. Seu nome é jurisprudência. É isso aí. Posso começar então? Bacana. Convidando. Isso é legal. Tá bombando, tá bombando. Bomba, 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 bomba. Bacana. Posso começar? Isso aí. Delta Gabriel, convidando os amigos. Legal. Beleza, então. Vamos lá. Não, o som tá bom. Artigo 217-A. O artigo 217-A tipifica a conduta, né, do estupro de vulnerável. O artigo 217-A diz o seguinte: ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Beleza? Menor de 14 anos é considerado vulnerável para efeito do tipo do 217-A. Né? Então perceba bem que a manifestação de vontade do menor de 18 anos, no que se refere ao consentimento para a prática do ato sexual, para o direito é irrelevante. Legal? É irrelevante. Pois bem, em regra, no estupro, né? Aqui ele trata do estupro de vulnerável, 217, não é isso? 217-A. Legal. Perceba que o estupro, tipificado no artigo 213, perceba que a ação penal, em regra, é pública condicionada à representação. Pois bem, a exceção está prevista lá no artigo 225, parágrafo único. O artigo 225, parágrafo único, diz o seguinte: proceder-se, entretanto, mediante ação penal pública incondicionada, se a vítima é menor de 18 anos ou pessoa vulnerável. Então, se a vítima é menor de 18 anos ou pessoa vulnerável, você tem exceção. A ação penal será pública condicionada à representação. Estão me seguindo aí? Legal? Tá recebendo? Sim ou não? Legal. Pois bem, perceba bem que o artigo 225, né, o artigo 225, parágrafo único, ele diz o seguinte, que a ação será pública condicionada à representação quando a vítima for menor de 18 anos ou
vulnerável. Eu pergunto para você, essa vulnerabilidade que o artigo 225, parágrafo único, faz referência, é uma vulnerabilidade permanente ou é uma vulnerabilidade transitória? Será que aquela pessoa que tem uma deficiência mental, quando ela é vítima de estupro, será que a ação penal é pública incondicionada? Ou será que a ação penal é pública condicionada? Perceba bem que essa questão chegou ao STJ. O STJ, analisando o artigo 225, parágrafo único, entendeu o seguinte: a vulnerabilidade da qual se refere o artigo 225, parágrafo único, é a vulnerabilidade transitória, a vulnerabilidade permanente, beleza? Então, para o STJ, a vulnerabilidade da qual faz referência o artigo 225, parágrafo único, é a vulnerabilidade permanente. Como assim, professor? Por exemplo, aquela pessoa que tem uma deficiência permanente. Ela não tem como dar o consentimento dela para o ato sexual, tanto agora como depois. Ou seja, é uma coisa permanente. Então, para o STJ, quando se fala em vulnerabilidade transitória, ou seja, no momento da prática do ato sexual, ela não podia consentir. Mas depois, momentos depois, veja que momentos depois ela pode consentir com o ato ou não, ou seja, ela pode manifestar sua vontade. É aquela pessoa, por exemplo, que se encontra desmaiada no momento do ato sexual e depois ela volta a si. É o que eu chamo de vulnerabilidade transitória. Veja que para o STJ, quando a vulnerabilidade for transitória, aquela pessoa, por exemplo, que se encontra numa festa, não é isso? E aí o autor do fato, coloca um pozinho, ela toma, ele aproveita que ela adormeceu, para a prática do ato sexual. Para o STJ, não há que se falar, nesse caso, na ação penal pública incondicionada. Perceba bem que, nesse caso, a vulnerabilidade é transitória. E quando a vulnerabilidade é transitória, a ação penal é pública condicionada à representação. Ou seja, vai ter que aguardar a vítima voltar a si e indagá-la se ela deseja ou não representar, no sentido de desencadear aí o procedimento penal. Beleza? Tranquilo? Se ela deseja aí dar início à fase de instrução processual, ou seja, a ação penal se condiciona com a condição de procedibilidade da vítima. Legal? Então, vulnerabilidade transitória, tá? O STJ entende que se a vulnerabilidade for transitória, a ação penal é pública condicionada à representação. Entenderam ou não? Então, para o STJ, o artigo 225, parágrafo único, faz alusão à vulnerabilidade permanente. A vulnerabilidade permanente. Beleza? O conceito de vulnerável, as figuras agora travou. Que você enquadra na situação de vulnerável, está aqui no 217A, parágrafo 1º. Mas perceba bem que no que se refere aqui, quando ele diz ou que por qualquer outra causa não pode oferecer resistência, você tem que ficar muito esperto. Fica esperto porque ele não pode oferecer resistência durante, de forma permanente. Porque se não pode oferecer resistência durante o período do ato, veja que não há que se falar na vulnerabilidade permanente, e sim uma vulnerabilidade transitória. E no que se refere à vulnerabilidade transitória, o STJ se posicionou no sentido de que a ação penal é pública condicionada à representação. Legal? Bacana? Anota o julgado aí. STJ HC 276-510, Rio de Janeiro.
STJ, HC 276-510, Rio de Janeiro. A vulnerabilidade transitória, a ação penal é pública, condicionada à representação. Vulnerabilidade permanente, né? Aquela pessoa que ela tem uma enfermidade, veja que é uma enfermidade permanente, né? Aquela pessoa deficiente, por exemplo, veja que ela tem, né, aquela enfermidade, aquela deficiência, ou seja, ela não pode manifestar seu consentimento, ou se manifesta o direito, despreza, não é isso? Porque ela não tem a capacidade de discernimento. Veja que o STF entende que quando o 225 fez referência ao vulnerável, se fez referência à vulnerabilidade permanente e não há que se falar na vulnerabilidade transitória. Então, para o STF, quando a vulnerabilidade for permanente, a ação penal é pública incondicionada. Quando a vulnerabilidade for transitória, a ação penal pública condicionada à representação. Eu dei o exemplo. Aquela vítima, por exemplo, que ela acaba desmaiando, né? Desmaiou, o cara aproveita para praticar o ato. Veja, aquela vítima, por exemplo, que se encontra numa festa, o cara colocou um pozinho, ela tomou, adormeceu, ele aproveitou, né, para praticar o ato. Aquela vítima, por exemplo, que se encontra dormindo, né? Estava dormindo, ela tem uma situação de vulnerável, ele aproveita para praticar o ato. Perceba bem que você tem que aguardar a vítima voltar a si para indagá-la se ela deseja ou não o desencadeamento aí do procedimento criminal. Beleza? Tranquilo, e eu continuo jogando duro. A segunda situação que eu quero jogar duro com você agora é perguntar o seguinte: e aí, em relação ao 217A? 217A fala, 217A diz o seguinte, né? Estupro de vulnerável, ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Menor de 14 anos. Como eu vou comprovar essa idade? Como eu vou comprovar essa idade? Através de quê? Qual o documento hábil para comprovar a certidão, para comprovar a idade de uma pessoa? Qual é o documento hábil? Certidão de nascimento. Beleza? Pois bem, tem um processo, né, em que há uma acusação de que um maior, né, cometeu um estupro de vulnerável. Veja que a vítima não tem certidão de nascimento. A vítima não tem certidão de nascimento. Bem, você tem o livre convencimento do juiz, é isso? O juiz, né, tem o seu livre convencimento, né, com as provas ali, ele vai valorando. Só que o livre convencimento do juiz, ele tem limitações. Por exemplo, no artigo 155, parágrafo único, artigo 155, parágrafo único, diz lá que, pega o 155, parágrafo único, olha só o que ele diz, 155, parágrafo único. Ele diz o seguinte, somente quanto ao estado de pessoas serão observadas as restrições estabelecidas na lei civil. E a lei civil estabelece, né, que a idade ela é comprovada com a certidão de nascimento. Pois bem, será que o juiz pode se utilizar de outras provas na ausência da certidão de nascimento para comprovar a vulnerabilidade de alguém? Sim ou não? Perceba bem, STJ. Perceba bem, STJ. Esse caso foi levado ao STJ e o STJ deu o seguinte posicionamento: a ausência da certidão de nascimento da vítima não impede a verificação etária quando presentes outros elementos de prova. Então, por exemplo, eu tenho familiares, né, que presenciaram quando a vítima nasceu, sabem da época. Inclusive, conseguiram um álbum de fotos e nesse álbum tem fotos com a data, né, com a data em que foi tirada a foto. E veja que essa foto tem a criancinha, né, e tem a data tanto do tanto. Veja que não é certidão de nascimento, mas é uma outra prova. Então, eu tenho fotos, né, de quando ela saiu da maternidade, tem lá a foto registrando a data, eu tenho depoimentos de testemunhas. Então, para o STJ,
a ausência de certidão de nascimento não é impeditivo para se certificar da idade da vítima, né? Para certificar aí, da faixa etária da vítima, beleza? Se eu tenho outros meios de provas hábeis para comprovar. Legal o STJ nesse sentido, né? Veja que a vulnerabilidade da vítima pode ser comprovada através de outras provas, não somente da certidão de nascimento, muito embora você tenha restrição lá do artigo 155, parágrafo único do Código de Processo Penal, dizendo que, quanto ao estado de pessoas, veja que você tem que se direcionar à lei civil, e a lei civil diz que é através da certidão de nascimento, mas o STJ relativizou 155, parágrafo único, dizendo o seguinte: a ausência da certidão de nascimento não é impeditivo legal para se comprovar a faixa etária, considerando aí a possibilidade, né, de se valorar outras provas. E isso, histórico escolar, não é isso? Veja que eu digo, assim, uma prova mais robusta seria depoimentos, né? Porque o histórico escolar, a criança já tem uma certa idade, né? Mas também seria, a partir dali, para contar, né? Contar os anos, né? Até a idade que ela se encontra também, não é isso? Também seria, fazendo um raciocínio aqui legal nesse sentido aí também. Então, outras provas podem comprovar a faixa etária. Anota o julgado. Agravo regimental no recurso especial. Agravo regimental no recurso especial 12.700. Acre. Agravo regimental no recurso especial 12.700. Acre, STJ. Legal? O STJ entende. Você pode utilizar outras provas. Veja que, muito embora haja essa previsão, esse comando legal, no sentido de que, quanto ao estado de pessoas, deve-se aí observar as limitações da lei civil, para o STJ, no que se refere à constatação da faixa etária, sobretudo no que se vai se trabalhar na comprovação da menoridade, né? Aí para numa instrução processual em que você tem um estupro de vulnerável, para o STJ você pode comprovar, lançando mão de outras provas, não somente da certidão de nascimento. Na ausência da certidão de nascimento, você poderá utilizar outros meios de provas. Bacana, então. Estão me recebendo, sim ou não? Sim? Sim ou não? Bom, tranquilo. Continuamos. O que der bombando na vulnerabilidade. Pois bem, o 217A, ele trabalha, né? Ele tipifica a conduta do estupro de vulnerável. Eu pergunto para você, essa vulnerabilidade, ela é absoluta, né? Ou relativa? Será que, se a vítima tiver, por exemplo, ela é menor de 14 anos, mas ela assiste novela, ela já tem, né? Ela já tem conhecimento de sexualidade. Será que deve-se verificar, né, o grau de discernimento da vítima? Né? O grau de discernimento, ela já conhece sexualidade, né? Ela assiste novela, ela já tem conhecimento de assuntos sexuais. Perceba bem que essa questão chegou ao STJ. Essa questão chegou ao STJ. Legal? Não há que se falar em divergência no STJ, o colega colocou, o STJ pacificou, não há que se falar em divergência no STJ. Perceba bem que o STJ se posicionou em relação a esse caso. Para o STJ, lançando mão aí do princípio da proteção integral, lançando mão ainda aí do princípio da vedação da proteção deficiente, é isso? Por parte do Estado, fazendo alusão ainda ao artigo 227, que diz que é o dever da família, né, da sociedade, a proteção das crianças e do adolescente.
bem como o comando de criminalização previsto lá no artigo 227, parágrafo 4º, né, que manda o legislador criar leis no sentido de punir severamente, né, aqueles atos que tem como atos sexuais, que tem como vítima criança e adolescente. Perceba bem que o STJ entende que a vulnerabilidade é absoluta. Não interessa se a localidade, né, aquelas pessoas que moram naquela localidade onde a vítima mora, se essas pessoas já aceitam, né, socialmente aquela relação daquele maior com aquela menor de 18 anos. Bem como não interessa se os familiares concordam com a relação. Para o STJ, a presunção, a vulnerabilidade, né? Veja que para o STJ a vulnerabilidade tem um caráter o quê? Né? Veja que a vulnerabilidade é absoluta, beleza? Não há que se falar em relativizar a vulnerabilidade. Esse é o posicionamento do STJ, lançando mão aí do princípio da proteção integral da criança e do adolescente, lançando a mão no artigo 227, que fala em relação ao dever do Estado, da família, à proteção da criança, e o comando, né, o mandado de criminalização previsto no artigo 227, parágrafo 4º, que diz o seguinte: manda o legislador punir severamente aqueles atos sexuais tendo como vítima criança e adolescente. Legal? Então, para o STJ, a vulnerabilidade é absoluta e não relativa, e eu te dou o julgado, anota aí. Recurso especial 148 0881 Piauí. Recurso especial 148 0881 Piauí. Beleza? Então, no que se refere a vulnerabilidades, o Caderno está bombando. Legal? Você tem a jurisprudência do STJ em cima disso aí. Legal? Vulnerabilidade você não vai dar mole, e veja que o STJ trabalhou muito, vou repetir, o STJ trabalhou muito em cima da vulnerabilidade ano passado. Eu pergunto, vai cair em Pernambuco? Claro que sim, né? Claro que sim, né? Beleza? Essas jurisprudências que eu passei agora são jurisprudências trabalhadas ano passado, 2015. Né? Então, a questão da natureza da ação penal, quando a vulnerabilidade for transitória, ação penal pública condicionada. Segunda situação, a vulnerabilidade sendo provada, a faixa etária, né? Faixa etária podendo ser comprovada através de outros documentos, não somente a certidão de óbito, muito embora haja essa previsão lá no artigo 155, parágrafo único, né? Falei lá o parágrafo, agora não lembro, parágrafo 1º parece, né? 155, parágrafo 1º, que fala que quanto ao estado de pessoas tem os limites, né? Atentar para os limites estabelecidos na lei civil. O STJ está relativizando isso, dizendo que a questão da idade você pode comprovar através de outros meios, não é isso? Então você pode comprovar que a vítima é menor de 14 anos, muito embora ela não tenha certidão de nascimento, né? Através de depoimentos. O colega deu um exemplo legal, histórico escolar. Veja bem, uma foto que foi tirada da vítima logo quando ela nasceu. Perceba bem, essa foto tem a data, perceba bem, né? E agora eu fechei dizendo o seguinte, que a vulnerabilidade para o STJ a vulnerabilidade é absoluta, não há que se falar em vulnerabilidade relativa. Muito embora a vítima tenha, ali ela conhece, né? Ela demonstra assim, um grau de discernimento, né? Veja que ela assiste novela, lê revistas, né? Ela já conhece, inclusive, o mundo sexual, né? Os assuntos sexuais e tal, e ela manifestou a vontade dela para o STJ, essa manifestação de vontade dela, e nada é a mesma coisa, né? Veja que o STJ segue o que está positivado lá no artigo 217A. Ou seja, menor de 14 anos é vulnerável. Ah, aqui eu tenho, mas que é uma menina esperta, não interessa. Para o STJ, a vulnerabilidade absoluta, né? Lançando mão aí do princípio da proteção integral da criança e do adolescente, artigo 227 da Constituição Federal também, né? Fala lá que é o dever do Estado, da família, proteger a criança e o adolescente, lançando mão também do mandado de criminalização previsto lá no artigo 227, parágrafo 4º. Beleza, então? Tranquilo? Anotaram aí? Sim ou não? Dá o retorno aí.
Bacana, né? Vou dar o julgado, esse último, né? É recurso especial 1480881 Piauí. Beleza? Vou embora agora. Jogou duro, né? Jogou duro, né? Bacana. Valeu, galera. Joga no Zucderno, hein? Focado. Bota adelante focado aí agora. Bota adelante focado aí.